Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado, dia 6 de agosto. Assim estamos concluindo a 18ª semana do Tempo Comum, mas ao mesmo tempo nós celebramos hoje a festa da Transfiguração do Senhor. Para nós aí na Bahia, a gente não chama assim essa festa de festa da Transfiguração do Senhor. Popularmente a gente chama essa festa da festa do Bom Jesus da Lapa. Lapa significa uma gruta, não é? Uma pedra, uma rocha. A gente ouviu essa semana, não é, Jesus dizendo a Pedro: Pedro, você é uma lapa, você é uma rocha, você é uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sim, a nossa igreja é edificada por Jesus mesmo, em cima da rocha que é Ele mesmo. Essa igreja, nesse rochedo aí, vizinho ao Rio São Francisco, evoca em nosso coração essa igreja que é edificada em nosso coração pelo próprio Jesus. Como dizia Pedro, por causa da morte de Jesus, cada um de nós vai se tornando pedras vivas desta construção de Deus. Portanto, hoje na Bahia inteira a gente faz ressoar o canto: a igreja da Lapa é feita de pedra e luz, a igreja da Lapa é feita de pedra e luz, vamos todos para a Lapa visitar o bom Jesus, vamos todos para a Lapa visitar o bom Jesus. Gente, se a gente não pode ir lá na Lapa visitar o bom Jesus, é verdade que da pedra do nosso coração, porque às vezes o nosso coração é como um coração de pedra, né? Por isso até a gente já canta muito como Deus profetiza por meio de Ezequiel: tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O coração de pedra se transforma num novo coração quando esse coração de pedra, que é como uma gruta, né? O coração é como uma bomba, ele é escavado, e aí dentro dessa gruta do nosso coração, Jesus inscreve a sua igreja feita de pedra, feita de luz, sobretudo. É a luz de Jesus que vem dentro do coração nosso e nos transforma. Na verdade, o Cristo faz uma escrita em nosso coração, uma escrita de luz. A palavra fotografia significa justamente isso, né? Uma escrita de luz. Jesus escreve o seu testamento, o seu pacto de amor nessas pedras do nosso coração. Por isso a profecia diz assim: eu vou colocar a minha lei dentro de vocês. É aí que eu vou escrever a minha lei. E Jesus escreve essa lei nova dentro do coração da gente com a luz do seu evangelho, com a luz da sua graça. A festa do bom Jesus da Lapa é feita dessa igreja que vai sendo feita no coração da gente, com as pedras das nossas quedas, as pedras que a gente tropeça, mas sobretudo com esta luz que vem do próprio evangelho, com esta luz que vem da palavra de Deus. E é isso que a gente celebra nesse dia, a festa da transfiguração. A palavra transfiguração, essa semana a gente já falou até disso, né? Quando a gente falou de transgressão, etc. Trans significa além. Transfiguração significa ir além da figura, ir além da aparência. O nosso Deus não é o Deus que se conforma com a nossa aparência, mas Ele quer nos conformar com a sua essência. Ele quer que a gente aprenda, que a gente saiba quem de fato a gente é. E para a gente saber quem a gente precisa recuperar uma visão interior, enxergar com aqueles olhos que Deus dá ao nosso coração. E este coração nosso é capaz de enxergar bem só tanto quando Deus o purifica com a sua luz. Por isso, Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. A experiência que hoje vão fazer alguns discípulos de Jesus vai ser essa experiência de ver Deus em Jesus. Foram 3 estes discípulos. Não foram todos os 12 que Jesus chamou para fazer essa experiência, foi Pedro, Tiago e João. 3 dos seus discípulos, ele fez essa experiência em cima de um monte que ficou conhecido na tradição como o Monte Tabor. Mas você sabe que eu não sou nem Pedro, nem Tiago, nem sou João. Eu sou o padre José Raimundo dos Santos e hoje eu não estou no Monte Tabor, eu estou aqui de Roma fazendo essa transmissão para você, mas eu pertenço à Diocese de Amargosa, na Bahia. E na comunhão desses 2 lugares, não é, eu quero com você meditar o mistério da festa de hoje, a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, a festa de hoje tem uma recordação muito forte. Eu me lembro que eu ainda era um menino de 8 anos de idade, quando
Eu ia muitas vezes na missa e ouvia os padres dizendo, né, que a gente cresça na comunhão com o nosso Papa Paulo. Nosso Papa Paulo, esse negócio, o Papa Paulo, me tocava nos ouvidos. E aí, de repente, chegou uma notícia que o Papa Paulo VI, tinha morrido. Ele morreu no dia 6 de agosto de 1978, aqui pertinho de Roma, num lugar chamado Castel Gandolfo. Interessante, para mim foi uma experiência muito interessante, porque pela primeira vez que eu fiquei de frente para um Papa, foi justamente em Castel Gandolfo. Primeira vez no ano 2000, quando eu vi de longe, lá da janelinha, num mês de julho, agosto, me lembro bem, ali era entre julho e agosto do ano 2000, eu vim fazer um curso aqui em Roma, e fomos aqui na Itália, e fomos visitar o Papa São João Paulo II, então de longe eu vi ali naquela janela em Castel Gandolfo, mas depois eu pude um dia, né, apertar na mão do Papa Bento XVI, e aquilo ali era o mês de setembro do ano 2000, quando eu acompanhei Dom João Newton, que veio a Roma em visitar de Límina. Então Castel Gandolfo, que foi aquele lugar onde Paulo VI morreu, mas que foi também para mim um lugar onde eu vi, assim, com os meus olhos, como hoje os discípulos veem Jesus transfigurado, que eu vi dois papas da nossa história, assim, bem de perto e nessa terra onde eles exercem o ministério dele. Portanto, de alguma forma, isso toca também na minha história, na minha infância, né, e lembrar disso. E o ano de 1978 foi o ano chamado Ano dos Três Papas, porque Paulo VI morreu em agosto, foi eleito Albino Luciani, João Paulo I, que vai ser beatificado daqui a um pouco, no mês de setembro, e depois logo depois é eleito Albino Luciani, João Paulo I, passam 33 dias e ele morre, e aí nós tivemos a eleição no mês de outubro de Karol Wojtyła João Paulo II. Então, o ano de 1978 entra na nossa história como o ano dos três papas. Três papas naquele ano. E tudo começa com o dia 6 de agosto de 1978. Mas voltemos para o nosso contexto litúrgico, não apenas com essas lembranças de nossa história. Bom, qual é o texto que a liturgia nos apresenta no dia de hoje? Nós temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. Você vê que o cachorrinho vai passando e vai dando bom dia para nós que estamos aqui na audiência. Um belíssimo cachorro com um pelo todo branco. Bom, por falar em pelo branco, interessante. A festa de hoje vai nos falar da festa da Transfiguração. Fala que a roupa de Jesus fica completamente alva, completamente branca. E quando eu falo na festa do Bom Jesus da Lapa, penso nesse mistério da Transfiguração, me vem uma outra recordação da minha infância. De uma vizinha que eu tinha, se chamava Dona Florentina, Dona Flor. Dona Flor me levava muito para a missa, eu ia participar das celebrações, das procissões com ela. Quando minha mãe não podia ir, me entregava a Dona Flor. E para mim, Dona Flor era uma coisa especial, porque no fundo da casa de Dona Flor era como um bosque. Eu tinha lá pé de goiaba, tinha pé de goiaba, ali tinha o pé de maçã, tinha pé de pinha, tinha maracujina, era tanta coisa que tinha lá no quintal, pé de dendê, e Dona Flor cozinhava o dendê para fazer o azeite, fazia bambá, não sei o que, mas Dona Flor tinha conhecido o mundo para mim, porque ela tinha ido a São Paulo, para mim São Paulo era uma coisa que eu não sabia nem explicar. Aliás, ela ia para Lapa todo ano. E quando Dona Flor voltava da Lapa, ela trazia rapadura, ela trazia surubim, perarucu, ela trazia sempre alho, essas coisas, saía distribuindo para os vizinhos, né? Às vezes trazia também uns pedacinhos daquelas estalagmites, estalactites que tinha lá na Gruta do Bom Jesus, oh meu Deus, no Bom Jesus, ou no coração de Jesus, e a gente saía destruindo o que tinha. Perdão pelas coisas que a gente fazia também nesse tempo, que não era lá tão boas assim. E Dona Flor me dizia que lá em São Paulo, falava do clima, disso, daquilo, outro, e me dizendo como se chamava lá, coisas que a gente chamava aqui, lá em São Paulo eles chamavam de outro jeito. E a água sanitária, que a gente também não chamava de água sanitária, mas falava da marca, a Que Boa, todo mundo falava, vai comprar Que Boa, e ele nas vendinhas da gente, a gente comprava Que Boa também em retalho. Podia levar o copinho assim e trazer um pouco de Que Boa. Aí Dona Flor dizia que lá em São Paulo, Que Boa não se chamava Que Boa. Que Boa se chamava de Cândida. Devia ser uma marca de água sanitária que se chamava Cândida e que devia ser muito popular lá em São Paulo. Mas olha só, a palavra Cândida vem de... Cândido significa branco, significa
alvo, significa também luminoso. Gente, a palavra cândida, cândido, lembra uma outra palavra que durante esse ano está muito em voga pelo Brasil afora, porque da palavra cândido, cândida, vem a palavra candidatura. Da palavra candidatura significa aquilo que vai ficar branco, vai ficar alvo. Da palavra cândido vem candidata, candidato. E esse ano não está faltando candidato e candidata que se apresenta para você para pedir voto. Então, na Roma antiga, essas pessoas que eram candidatos a alguma coisa, eles desfilavam com as vestes brancas, com as vestes alvas. Quando alguém se candidata, significa, olha, eu estou aqui ó, com minha roupa toda branquinha, tudo alvo, mostrando para você que não tem nenhuma mancha, que não tem marca nenhuma. Então o candidato é aquele que pode se apresentar para todo mundo dizendo, aqui ó, eu estou limpinho. Hoje em dia a gente fala muito de ficha limpa, não é verdade? Mas gente, antes de falar dos candidatos e das candidatas, a festa de hoje, da transfiguração de Jesus, significa que o olhar da gente deve se desenvolver. O olhar da gente deve se desenvolver para a gente não olhar apenas a superfície, mas olhar em profundidade. Eu penso que a festa da transfiguração deste ano deve ajudar a mim e a você a não ficar olhando somente para as aparências do discurso que alguém faz, mas faz a gente entrar na essência daquilo que ele diz e daquilo que ele propõe. Por quê? Se na verdade que no Monte Tabor os olhos da gente se abrem para ver Jesus, ver o mundo que Jesus quer nos revelar, esse ano a gente deveria pensar o seguinte, o meu voto fala do tipo de mundo que eu quero ver, como eu quero transfigurar o mundo, como eu quero fazer um mundo diferente. O candidato que você vota representa o tipo de mundo que você quer ver. Você quer ver um mundo mais luminoso, um mundo mais brilhante, ou você quer um mundo mais escurecido, um mundo mais manchado? Gente, a festa de hoje é que Jesus, com o seu corpo, ele se transfigura. Isso significa que o corpo humano tem um lugar no projeto de Deus. O que é que isso tem a ver com eleição e com todas essas coisas? Tem o seguinte, esse corpo, para poder se manter aqui nessa terra, ele precisa comer, ele precisa beber, se ele é doente precisa ser levado para um hospital, precisa encontrar um médico, precisa ter remédio, esse corpo precisa se vestir, se é tempo do inverno a gente não pode sair por aí assim de roupa com mangas curtas de qualquer jeito porque tem o frio, a gente precisa se proteger. A festa da transfiguração significa que o corpo da gente está incluído no projeto de Deus, que nós não somos seres espirituais, mas que nós somos seres materiais. A festa de hoje também está ligada, e olha que na Lapa, qual é a imagem da Lapa? É a imagem de Cristo crucificado, Cristo pregado na cruz. E o que é que isso significa? Que ele foi torturado. Quando a gente olha para a imagem do bom Jesus, a gente vê as chagas, a gente vê a marca das chicotadas. Jesus foi torturado pela polícia, Jesus foi torturado por aqueles militares romanos. A gente não quer uma polícia que meta medo na gente, que defenda a tortura. Jesus foi tratado como um bandido. Olha quanta visão política, olhando para a imagem do bom Jesus, a gente pode ver. E em cima da cruz do bom Jesus está lá escrito INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A causa da morte, como foi utilizada, era uma causa política. Jesus não morre como um homem da causa política, ele morre como nosso Redentor para salvar a nossa vida, para dar à nossa vida o sentido pleno, mas a coisa pela pele, como foi apresentada para poder matar Jesus, foi uma desculpa política. Disseram, ele está querendo se fazer rei. E aí a gente vê como a fé da gente não pode não entrar profundamente nessas questões políticas. Isso está intrincado com a nossa fé. No credo que a gente recita, a gente diz que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, sobre um procurador romano, embaixo do poder político romano. Não podemos celebrar essa festa do bom Jesus neste ano
que para nós é um ano sério, porque é um ano de eleição, é um ano de escolha, é um ano que você vai ter esses candidatos e essas candidatas, e isso deve nos pensar na alvura das vestes do bom Jesus que se transfigura aos nossos olhos. A implicação sociopolítica da nossa fé. Essas coisas não passam paralelas, estas coisas estão sintonizadas, em harmonia misturada uma coisa com a outra, minha amiga, meu amigo. E vejam só, anteontem, nós ouvimos Jesus dizendo: o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá ele vai ser rejeitado pelos anciãos, e eu disse que isso significava o poder político, porque os anciãos são aqueles que fazem parte do Senado, era o poder sociopolítico. Ele será rejeitado pelos doutores da lei, ou seja, aqueles que têm a educação nas mãos, os intelectuais, e pelos chefes dos sacerdotes, o poder religioso. Veja a implicância, implicação de todas essas coisas. E depois que Jesus disse isso, anunciou a sua morte e a sua ressurreição, diz o evangelista Mateus que 6 dias depois ele escolheu, olha a escolha que a gente faz, né? Jesus também fez eleição, escolheu Pedro, Tiago e João. Era o representante dos 12, não levou todos os 12. Por que não levou? Não sabemos, mas foram esses 3 que foram escolhidos. Como a gente precisa saber fazer escolhas esse ano também. Jesus escolhe esses 3 e se transfigura diante deles. Portanto, o mistério da paixão, do anúncio da paixão, está ligado a esse mistério da transfiguração. Jesus pedagogicamente não apenas anuncia o que vai acontecer, mas Jesus faz com que os discípulos vivam uma experiência particular, uma experiência especial com ele, de modo tal que aquela experiência fique impressa no coração deles, para que eles saibam viver o momento da cruz. Mas vocês sabem o que foi que aconteceu. Esses 3 que Jesus escolheu agora para estar com eles no Monte Tabor, aqui também estou no monte, está subindo aqui um monte, né? Este Monte Tabor, depois vai se ligar com um outro monte, que é o Monte das Oliveiras, e naquele monte, esses 3 que viram a glória de Jesus, o que é que aconteceu? Eles dormiram. Aquela preparação toda que Jesus fez, esse impacto todo que eles vão viver agora neste momento, e emocionalmente isso é muito positivo, que se viva momentos chaves para que alguma coisa a gente aprenda, para que alguma coisa a gente retenha e fique na memória da gente, mas quando chegou na hora H, na hora da cruz, na hora que eles precisavam estar vigiando com Jesus, eles cochilaram. Eles dormiram. Quase como dizendo assim, às vezes a gente sabe tanta coisa da fé, tanta coisa da religião, mas quando chega a hora H, de a gente fazer certas escolhas na vida da gente, a gente põe a religião de lado, põe as escolhas da fé de lado e faz opções que são contrárias ao Evangelho, e faz escolhas que são, às vezes, contrárias à própria vida, contrárias à glória de Deus. E o que a gente tem que fazer é tentar crescer para colocar em harmonia a fé que a gente prega, a fé que a gente celebra e a fé que a gente vive, para que não haja um divórcio entre a nossa fé e a nossa vida. E é isso que eu estou insistindo, falando assim nessa temática sociopolítica, porque nessa hora realmente é a hora em que a gente não deveria esquecer, a gente não deveria cochilar. A gente não devia cochilar, devia estar acordados para fazermos bem aquela que é a nossa função, aquele que é o nosso dever. E aí a gente tem que dizer assim, Senhor, livrai-nos da tentação, não nos deixeis cair em tentação. Não é que a gente saiba realmente fazer as coisas no modo que devemos fazer. O Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36, nós já nos confrontamos com esse texto no segundo domingo da quaresma deste ano, no nosso itinerário para a Páscoa. Esse Evangelho mostra aqui o que eu já disse antes, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Esses 3 são escolhidos, e aqui a gente olha, Tiago vai ser o primeiro apóstolo que vai morrer, vai ser martirizado. Celebramos a festa dele no último dia 25 de agosto, por isso ele sobe, de julho, sobe o monte com Jesus para que se prepare também. Ele vai ser o primeiro que vai passar pela morte por causa de Jesus, dentre os apóstolos. Não vai ser o primeiro que vai morrer por causa de Jesus, tivemos lá Estevão, que é o diácono, o primeiro mártir cristão, mas o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue
por Jesus será Tiago. Por isso ele também contempla essa glória de Jesus agora. Depois vai ter Pedro. Pedro será aquele que vai confirmar os irmãos na fé, vai dar um grande testemunho em nome de Jesus. Então Jesus o leva consigo. E depois vai ter João, que vai ser o último dos apóstolos a morrer. Todos morrerão, verá todos os seus amigos morrerem, saberá da morte de todos os seus amigos. E não é fácil a gente se manter vivo, vendo que os amigos ficou para trás, né? Às vezes a gente encontra pessoas idosas e diz, todo mundo da minha geração já se foi. E às vezes a gente precisa estar no meio de uma geração nova. E como está no meio de uma geração nova, falando de coisas antigas, mas que renovam a vida da gente. Portanto, João precisava passar por essa experiência da glória de Jesus. Jesus disse no evangelho de ontem, né? Alguns dentre vocês não morrerão sem ver a glória de Deus. 6 dias depois, Jesus mostrou a glória de Deus para esses 3 que foram escolhidos para serem testemunhas deste momento, Pedro, Tiago e João. Mas Lucas diz que eles subiram a montanha para rezar. E com isso a gente já tem aqui uma primeira nota. A oração não é só blá blá blá. A oração não é só falar com Jesus. A oração deve ser um momento de transfiguração, hora em que os nossos olhos são purificados para a gente enxergar Jesus. Mas será que é mesmo com os olhos que a gente vai enxergar Jesus? Será que serão os olhos que devem ser purificados? Ou vai ter um outro fenômeno que vai precisar entrar em movimento para que a gente enxergue Jesus? Muito bem, eles estavam rezando. Jesus estava rezando, e quando ele estava rezando, diz que o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito brilhante. Gente, a roupa é aquilo que é exterior ao corpo da gente, mas que de alguma forma é uma espécie de prolongamento. A roupa fala quem você é. Você me vendo vestido dessa forma, você não tem dúvida, é um padre. Se você vê uma freira vestida de freira, você não tem dúvida, é uma freira. Se você vê um militar fardado, você não tem dúvida, é um militar. Se você entra no hospital e vê uma pessoa de jaleco branco, às vezes essa pessoa ou é o médico, ou é enfermeira, etc. Você não tem dúvida, porque a roupa fala, não é? Dentro da escola os estudantes usam a sua farda, etc. Se nós encontramos uma pessoa toda vestida de preto, com alguns sinais externos, essa pessoa está em luto. A roupa é uma forma de comunicar, é uma espécie de prolongamento daquilo que está dentro da gente, daquilo que a gente faz, revela muito das nossas intenções, daquilo que a gente quer projetar no mundo, etc. Que essa roupa de Jesus, a liturgia, os padres da igreja interpretaram que essas vestes de Jesus são a igreja. A igreja. Porque São Paulo vai dizer, nós nos revestimos de Cristo. Então, esse revestimento de Cristo que se faz no nosso batismo, não é? Nós aqui agora vemos essa roupa brilhante, deve ser esse aspecto de uma igreja que no mundo deve brilhar. São Paulo diz, no meio de uma geração corrompida, vocês devem brilhar como astros no céu. A nossa candidez, a nossa candidatura, a nossa propaganda, o nosso mostrar Jesus no meio do mundo como aquele que realmente nos purifica. Gente, eu acho que aqui a gente precisa lembrar do livro do Apocalipse, quando o ressuscitado diz, olha, venham cá, vocês não estão enxergando as coisas direito, que eu quero colocar um colíriozinho nos olhos de vocês. E o que Jesus vai fazer agora com esses discípulos é justamente isso. Vai colocar esse colírio da pureza do coração para que eles enxerguem a glória de Jesus. E de repente, quando Jesus fica com essa roupa assim brilhante desse jeito, 2 homens estavam conversando com Jesus, Moisés e Elias, ou seja, é a imagem do Antigo Testamento. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, a profecia. E interessante que é Elias, porque Elias não é um profeta que escreve livro, não tem um livro de Elias, existe o livro de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, etc. Houve muito profeta que não escreveu, apenas profetizou, apenas falou. Mas são profetas. O profeta Natanael, por exemplo, que denunciou Davi, o pecado dele, não tem nada escrito, que tem escrito dentro de um livro histórico, mas não tem um livro dessa profecia. Você e eu, pelo nosso batismo, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Falar de profecia não é que a gente tem que estar escrevendo alguma coisa, mas que a gente tem que ser um sinal de Deus neste mundo que fala das coisas de Deus e, sobretudo, um sinal no sentido de que a vida da gente tem uma coerência tal que comunica alguma coisa. Mas o profeta é aquele que anuncia, o profeta é aquele que denuncia e o profeta é também aquele que renuncia, que sabe manter-se distante daquilo que corrompe.
E aqui agora a gente vê esse simbolismo da lei e dos profetas que estão conversando com Jesus, dialogando com Jesus. O que é que isso significa? Que Jesus é a chave de compreensão para o Antigo Testamento, para o que foi escrito, mas também para todas as tradições orais que compunham o Antigo Testamento. É ele que dá sentido e significado. Porque vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então em Jesus tem um significado novo. É por isso que no capítulo 24 de Lucas vamos encontrar Jesus dialogando com os discípulos de Emaús, fazendo já referimento a tudo que já tinha lá presente na Sagrada Escritura e que era uma forma prefigurada de falar da sua paixão, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Nem sempre os símbolos são explícitos, os símbolos são implícitos. E a igreja vê, por exemplo, em Abraão com o seu filho Isaque, a figura do sacrifício do próprio Cristo. A lenha que Isaque vai levando sobre os seus ombros fala da cruz de Cristo. E assim sucessivamente. Em muitos símbolos nós vemos a representação de imagens futuras do que vai acontecer com Cristo. E o Novo Testamento é a realização de tudo isso. Portanto, Moisés e Elias, neste diálogo com Jesus, é dizendo que Jesus é a chave que faz a gente compreender as Escrituras. E eles apareceram revestidos de glória, conversando com Jesus sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Agora, aqui também tem um outro dado. Moisés e Elias representam o passado, representa quem já morreu, representa quem já ficou lá para trás. E aqui agora o que é que a gente está dizendo? Que em Cristo a gente recupera todos os vínculos com os nossos que já se foram. Quem já morreu não está perdido no passado e no esquecimento, mas em Cristo Jesus. E é por isso que no altar nós podemos nos encontrar com todos aqueles que já passaram por esse mundo, inclusive aqueles que não viveram assim também a fé de maneira tão explícita e tão clara. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, certas figuras são figuras do próprio Jesus e falam de Jesus e falam da amizade de Deus com o seu povo. Noé, por exemplo, é um pagão, porque ainda não existia o povo de Israel. O povo de Israel começa com Abraão. Noé está antes de Abraão. Está antes da aliança que Deus fez com Abraão. Mas olha aí, Deus recupera, não é, na figura do seu Cristo, pessoas que estão antes ainda desta aliança, antes ainda dos mandamentos, porque quem vai viver de acordo com a sua consciência, querendo viver a justiça, querendo viver a retidão, essas pessoas encontram em Cristo a expressão completa da sua vida e da sua fé. A festa de hoje, portanto, é uma festa que abre os horizontes. É por isso que essa imagem do bom Jesus na cruz, de braços abertos, é para dizer que ele une passado, presente e futuro. Não é? Nele, todos os justos estão presentes, desde Abel. Por isso que o sangue de Abel fala do sangue que Cristo iria derramar. Não é? Abel está antes de Abraão, está fora do povo de Deus, é pagão nesse sentido técnico da palavra. Mas vejam aqui como tudo isso vai servir de uma referência para nós. Portanto, as escrituras que estão aqui em diálogo com Jesus. Agora, o que é que aconteceu? Pedro e os companheiros, enquanto Jesus estava sendo transfigurado, estava nesse diálogo, eles dormiam, estavam cochilando, não estavam vivendo aquele momento de oração e de intimidade de Jesus. E quando eles despertaram, eles viram a glória de Jesus, estes homens conversando com ele, e quando eles foram se afastando, Pedro disse: mestre, é bom estarmos aqui. Aí queria prolongar aquela experiência. Ele que dormiu tanto, na hora que acordou, queria que aquilo permanecesse. Ele diz: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A festa das tendas era uma festa que tinha em Israel para lembrar o tempo em que o povo passou no deserto. E o povo tinha essa lembrança de dizer assim: vai ser na festa das tendas que o Messias vai chegar. Portanto, aquele que Pedro tinha dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias que, como eu disse, é um título sociopolítico, né? Então agora, vendo esse momento ali, ele disse: vamos fazer 3 tendas, porque o Messias já chegou, o Messias já está aqui. Faz uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, porque já chegou, vamos ficar aqui. Porém, Jesus pede para descer. E tem uma coisa aqui que a gente tem que lembrar. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Não somos nós homens que vamos preparar uma tenda para Deus, uma cabana para Deus, querendo quase como que aprisionar Deus dentro dos nossos esquemas. Não, foi Deus que no seu Filho armou uma tenda para se comunicar com os homens. É Deus que toma a iniciativa de nos acolher debaixo da sua tenda. A iniciativa é de Deus. Não somos nós que temos o controle do mistério. Aí Lucas diz: Pedro não sabia o que era que ele estava falando, o que era que ele estava dizendo. E aí ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra.
Hoje é sábado, né? Lembra que Maria Santíssima, quando ela dá o seu sim, quando ela não sabia como era que aquilo iria acontecer, que ela ia ficar grávida se ela não conhecia homem nenhum, que eles, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quando a gente não sabe das coisas, o Altíssimo também nos cobre com a sua sombra, com a sombra do seu espírito, e vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente perceber, vai fazendo a gente dar os passos que a gente precisa. Mas para a gente crescer e perceber nos passos que a gente precisa dar, olha só o que aqui diz, os discípulos ficaram com medo quando eles entraram na nuvem. Sim, a gente se amedronta, mas a Maria, o anjo também disse, não tenhas medo. Aí da nuvem ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido. Olha a escolha, Jesus escolheu os 3 para subir para o monte, Jesus é o filho escolhido e você vai ter que fazer escolhas esse ano, não se esqueça. Olha só, agora o que é que o pai diz assim? Escutai o que ele diz. A transfiguração não é um fenômeno que toca os nossos olhos, é um fenômeno que toca os nossos ouvidos, porque é ouvindo a palavra de Deus que a gente vai sendo transfigurado, que a gente vai saindo de um mundo de aparências para ser aquilo que a gente é chamado a ser, filhas e filhos neste único Filho escolhido, amado por Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E enquanto eles estavam escutando essa voz que ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Só Jesus e os discípulos. Agora é a palavra de Jesus que basta. A palavra de Jesus é que dá sentido a toda a Escritura, ao que disseram os profetas e ao que diz a lei. A partir de agora a gente escuta o que ele diz, o que ele indica e seguimos por esse caminho. Os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Vamos também nós pedir a Deus essa graça de ficarmos calados, de fazermos silêncio. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir. O Pai nos pede isso, que escutemos a tua voz de filho escolhido, de filho amado. Nós te pedimos, faze ressoar nos nossos ouvidos a tua voz. Faz ressoar dentro do nosso coração, dentro dessa nossa igreja de pedra e de luz, que é o nosso coração, com a tua presença, porque desde o nosso batismo nós nos tornamos uma coisa só contigo. Faz resplandecer a tua luz, a luz da tua palavra dentro de nós, para que nós sejamos transfigurados e, sobretudo, para que a gente tenha o olhar transfigurado para a gente enxergar o mundo e que a gente, nas escolhas que a gente vai fazer, a gente leve sempre em consideração o tipo de mundo que a gente quer viver. Mas que o tipo de mundo que a gente quer viver não seja segundo as ideologias que vão pregando para a gente, de acordo com a cabeça da gente que estão querendo lavar o nosso cérebro, mas que o mundo que a gente deseja viver seja aquele mundo que nasce do teu evangelho, da tua palavra, da escuta desta tua voz de filho amado, de filho que sofreu, que foi rejeitado, que foi crucificado, mas que o Pai não abandonou. Foi visto como um criminoso, foi visto como um facínora, foi visto como uma pessoa que não era uma pessoa de bem, mas passou por esse mundo fazendo bem. Ó bom Jesus, ajuda-nos a ser bons, ajuda-nos a ser boas, de acordo com o teu evangelho. Que o teu bom perfume nos unja e que o mundo fique cheio deste perfume da tua transfiguração. Que os nossos ouvidos se abram para ouvir a tua palavra, para que o nosso olhar se transfigure. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. E viva o bom Jesus! Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo, que acompanha aqui esta nossa live, essa nossa transmissão. E a vocês que estiveram aqui nesta manhã, madrugada de sábado, aí no Brasil, acompanhando a minha live, essa nossa live, o meu abraço para você. Um abraço para a Vani Brito, para a Aline Sampaio, para a Daci Sampaio, Deus te abençoe, para a Lisa Camato, para a Rosidete Pimenta Novaes, abraço, Rosinha. Um abraço e bom dia de Nea Flores, a Ana Maria Menezes. Ela diz aqui, bom dia, Padre, paz e bem para o Senhor e todos que estão sintonizados em oração. Amém. Um abraço para Sandra e para Tiago Rosário, Shirley Sena, bom dia, paz de Cristo. Heleneide Marinho, um abraço para você também, bom dia. E aqui a Aline diz,
ajuda-nos a ser bons. Amém. Que sejamos bons como Jesus é bom. Gente querida, eu vou salvar essa minha live aqui agora e como você já sabe, não é? Curte logo aqui a live, para ela já sair com 200 curtidas. E você sabe que é muito importante, os algoritmos leem essas curtidas, esses seus comentários. Isso põe em evidência o trabalho que a gente faz e outras pessoas veem, porque eles divulgam a partir desse tipo de exposição que a live tem. Então curta essa live, outras que você já viu que não curtiu, vai lá, vai dando curtidas em trabalhos que ficou para trás, outras coisas que você for vendo, você que está descobrindo aqui a live. Eu quero abraçar a cada pessoa que essa semana eu vi que passou a seguir o meu perfil aqui no Facebook, ou se inscreveu lá no meu canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, na minha página do Facebook, Tua Palavra Luz no Caminho, e no meu perfil também lá do Facebook. Um abraço também aqui para Margarida Eti, chegando aqui agora, você chegando e a gente saindo, mas fica aqui o nosso abraço e a live fica aqui salva para você acompanhar. Fiquem com Deus.